do eletroencefalograma, né, e aí nós vamos ter, né, a descoberta, né, daquilo que nós chamamos do sistema ativador reticular, né, ascendente. Esse sistema, basicamente, ele foi, né, descoberto por dois pesquisadores, né, o Giuseppe Murisi, um italiano, né, e Horácio Magun, né, um americano. Na época, né, o Magun estava, né, em Northwest, né, lá nos Estados Unidos. O Giuseppe Murisi estava na Itália, e aí ele vai passar, né, um ano, né, nos Estados Unidos, né, fazendo pesquisa, né, com Horácio Magun. Esta é uma foto tirada da época de um evento em que eles foram, os dois juntos, né, em Varsóvia, em 1950. Então, os grandes trabalhos dele, né, do Murisi e do Magun, os primeiros trabalhos deles foi no início, né, final dos anos 30. Então, na verdade, né, esse aqui é originário, o primeiro trabalho deles, né, o primeiro trabalho deles foi publicado no primeiro número de uma revista chamada Neurophysiology, né, e o que eles estavam lá estudando na época, né, o grande interesse, né, do Murisi, né, e do Magun, era estudar a regulação motora, né, da musculatura, do movimento. E nós sabemos, né, já se sabia na época, que o cerebelo ele é importante para a motricidade, lesão no cerebelo gera alteração da motricidade, e como, né, o cerebelo atuava, né, no sentido de controlar isso. Então, o cerebelo, que está aqui atrás, nesta figura, né, então o cerebelo está aqui no tronco cerebral nós temos os pedúnculos cerebrales, que são, né, o conjunto de axônios que entra no cerebelo, né, e que sai, né, então aqui na região aqui eu tenho os neurônios, os núcleos profundos do cerebelo, do qual se projetam, né, aqui para o tálamo, o tronco cerebral, e neurônios que estão localizados aqui no tronco cerebral também se projetam, axônios vão aqui para o córtex cerebelar. Então ele queria estudar isso, então foi o que eles fizeram. Na verdade, eles colocaram os eletrodos aqui nesta região, aqui muito próximo, né, do pedúnculo cerebral, para estimular isso e para ver se isso alterava, né, a questão motora. E aí eles trabalhavam com gato, né, o gato era um animal experimental muito utilizado nessa época, né, então o que eles fizeram, né, foi colocava, né, anestesiava o gato, fazia a cirurgia de colocação do eletrodo e fixava, né, o gato, né, no aparelho para ele não mexer a cabeça, e ele também colocava eletrodos para registrar atividade, principalmente atividade aqui na região sensório-motora, né, do cérebro do gato. Então, enquanto o gato está anestesiado, né, então isso aqui são registros da área sensório-motor, aproximadamente aqui nesta área aqui sensório-motor direita, sensório-motor esquerda, isso aqui é nessa região mais próxima daqui. O que o animal está anestesiado, então o que ele observa aqui é esse padrão, né, típico, que é um padrão de alta amplitude e baixa frequência. Então, alta amplitude e baixa frequência, vamos lembrar, esse é um padrão semelhante ao sono, que é semelhante, né, também quando o animal está anestesiado. Então, isso aqui ele observar. E a partir aqui dessa faixa preta aqui, é quando esses eletrodos que estavam aqui nesta região, né, eles estimulavam esse eletrodo, esse padrão aqui, que era um padrão de alta amplitude e baixa frequência, mudava, né, para um padrão de alta frequência e baixa amplitude. Então, aqui é um padrão sincronizado e aqui é um padrão desincronizado, né? Então, o que eles mostraram aqui é que quando eu estimulo eletricamente esta região, que é o mesencéfalo, desincronizava. Eles estavam preocupados, eles estavam interessados em ver alterações motoras, mas eles não viram alterações motoras. O que eles viram foi essa desincronização. E na hora parou aqui, volta o padrão semelhante ao que estava anterior. Então, essa desincronização só se mantinha conforme, né, o estímulo era dado aqui nesta região. Além disso, né, eles encontraram também, então isso aqui é um padrão, né, semelhante ao que está aqui, então desincronização, aqui, e aqui era a intensidade do estímulo era 1,5 volts, né, por
300 segundos. Aqui, veja, ele faz uma intensidade de 3 volts, ou seja, 2 vezes mais por 300 segundos. Então, a duração aqui é a mesma, embora esse aqui seja menor. Mas o que a gente observa é que a duração do efeito da estimulação, veja, a estimulação parou aqui, ficou ainda poucos segundos, né, aqui 1 ou 2 segundos, né, desincronizado. Mas aqui, como a intensidade foi maior, olha, veja o que ocorre. Durou muito mais, o efeito, né, da desincronização aumentou, foi muito maior. Então, eles mostraram não só que a estimulação nesta área aqui do mesencéfalo, ela desincroniza o córtex, ou seja, ela faz com que a atividade cortical fique semelhante à atividade da vigília, e que a duração desse, né, efeito, ela depende da intensidade do estímulo elétrico que eu estou dando nesse neurônios da formação reticular, mostrando uma correlação funcional entre a estimulação lá no mesencéfalo e a desincronização cortical, sugerindo claramente em que eu tenho, se eu estimulo ali, eu gero, né, a desincronização. Então, esse padrão de desincronização que a gente observa no indivíduo em vigília, né, ele parece, né, que é decorrente, né, de um grupo de neurônios localizado aqui nesta região, né, do mesencéfalo. Então, né, os autores, né, o Muriz e o Mogum, vão dizer que existe, né, um sistema ativador reticular ascendente. Esse nome ele é decorrente, né, porque o que eles estavam fazendo era estimulando, né, a região rostral. Rostral, essa parte mais aqui, né, da formação reticular. Então, esse aqui é um cérebro de um gato, né, então tem aqui a formação reticular, aqui a parte mesencefálica, então esse aqui está mais na frente, então esse aqui é a porção rostral da formação reticular, aqui a porção caudal da formação reticular. Então, quando ele estimula essa região aqui, né, eu desincronizo aqui. Então, ele diz que eu tenho um sistema ascendente reticular, porque está localizado aqui, né, ativador. Então, sistema ativador reticular ascendente. Né? Além, né, desse trabalho de estimulação, o próprio grupo do Magum, aí principalmente, né, com a participação brilhante do David Landrum, né, aí já o Magum, na Universidade da Califórnia, né, ele faz estudo de lesão. Então, isso aqui é um corte, né, mais ou menos aqui é no nível da formação reticular de um gato. Então, quando a lesão era nessa região, a região mais posterior, né, você, após a lesão, você não vê, você vê o padrão desincronizado, o animal continua desincronizando o córtex. Quando você faz a lesão, então, isso aqui na região, né, posterior, aqui na região lateral, aqui a lateral, né, esquerda, lateral direita, né, também não provoca nenhuma alteração. Porém, quando a lesão ela é feita na área rostral, ou na área rostral e pegando a área posterior, né, o que é que a gente observa? A formação das ondas lentas. Então, a região rostral, né, da formação reticular é que é onde tem, né, os neurônios. Então, não era exclusivamente, né, a parte de passagem. Por quê? Porque a gente já sabia na época que é nessas regiões, por exemplo, aqui lateral, a região aqui posterior, onde estão principalmente as vias de passagem, as vias sensoriais, que se projetam até o tálamo, né, e no tálamo, né, se projetam para o córtex, ou seja, essas vias sensoriais que vão ascendendo pela medula espinhal e passam pelo tronco cerebral, algumas, inclusive, fazendo sinapse no tronco cerebral, elas vão fazer sinapse com os núcleos, né, específicos do córtex, do tálamo, e o tálamo vai para o córtex e ativa o córtex. Então, isso mostrava que não era, né, uma questão de lesão das fibras de passagem, mas sim lesão de uma única área, que é onde eu tinha aqui esses neurônios. E aí também foi demonstrado que esses neurônios que passam por aqui, que são esses axônios, eles se ramificam para cá. Então, você fica claramente, né, você tem uma determinação, uma evidência, que a estimulação elétrica do mesencéfalo ativa o córtex, mantendo o córtex desincronizado, semelhante à vigília, e que uma lesão nessa área,
né, gera, né, um padrão, né, de ondas lentas, né, e o comportamento do animal é um comportamento semelhante a um estado de coma, semelhante a um estado de sono crônico, muito semelhante ao que, né, a von Economo tinha mostrado com os pacientes com encefalite letárgica. Então, veja, as duas coisas se fecham, né, os dados, né, do von Economo, onde ele trabalhou com os pacientes com encefalite letárgica, e agora os estudos experimentais em gatos, né, do Murize, do Vleres, e do grupo do Magum, mostram exatamente isso. É por isso que o sistema ativador reticular ascendente ficou tão importante, né, nos estudos de sono.